Isso tudo foi muito importante para a investigação. Vocês chegaram a ouvir quantas pessoas nesse caso aí? Olha, com certeza mais de 100 pessoas, certeza absoluta. Eu não consigo te dar um número certo, mas foram mais de 100 pessoas. Eu me recordo bem também, Gabriel, que na intenção de agilizar a investigação, a gente teve que pensar em estratégias para quebrar algumas coisas protocolares de uma investigação comum. Então, por exemplo, a gente tem o costume de intimar uma pessoa para ela ir até a delegacia para a gente colher o depoimento, as declarações dela. No caso de Brumadinho, a gente tinha que conciliar a logística, porque Brumadinho não está em Belo Horizonte. Sim. O departamento nosso especializado de investigação de crimes contra o meio ambiente é em Belo Horizonte e Brumadinho está em torno de uma hora e pouco de Belo Horizonte. Então, a gente tinha que pensar na questão social também. Que as pessoas que estavam lá em Brumadinho, que a gente precisava ouvir, elas também talvez não teriam tanta condição de vir a Belo Horizonte. Sim. E a gente não tinha tempo para fazer dessa forma protocolar um a um. A intimação, para esperar, para ouvir. Então, o que nós resolvemos fazer? Um mutirão de oitivas. E foi muito importante que nesse próprio mutirão a gente estabeleceu dentro de uma faculdade em Brumadinho, uma base, e ali todos os policiais, e isso também me enche os olhos, porque eu pude ver ali o seguinte, a dedicação era tanta que delegado, escrivão, investigador, promotores, assistentes da promotoria, todos dando a mão e cada um fazendo uma oitiva para escutar ao mesmo tempo várias vítimas sobreviventes ou vários familiares de vítimas sobreviventes que tinham informações relevantes para a gente coletar. Bacana. Então foi muito importante isso, e para aquelas vítimas sobreviventes, a gente já tinha de imediato o nosso Instituto Médico Legal também estabelecido dentro dessa faculdade para já agilizar os exames periciais. Então a gente fez um mutirão que ali a gente conseguiu dar uma dinâmica, uma potência na investigação muito grande, porque senão a gente não conseguiria terminá-la rápido. E talvez se deixasse para um outro momento, poderia perder informações, poderia perder essa possibilidade de fazer o exame ali na hora. Perfeito. Porque aí depois a pessoa não vai, aquelas complicações que a gente sabe que tem em investigação. Então foi. E o ML bacana. Brilhou também, né? Brilhou. A É outro quantidade ponto. de exames de DNA que eles fizeram em curto espaço de tempo para dar o conforto para a família também, né? Isso aí foi exaltado até nas redes sociais. Com certeza. Quer dizer, na imprensa. Na imprensa. Eu falo assim, Daniel, o seguinte, que esse fato em si me fez enxergar a grandeza da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É impressionante como nós temos excelentes profissionais em todas as carreiras. Sim. E assim, impressionante como o trabalho foi muito bem feito e nós conseguimos criar uma orquestra harmônica. Ou seja, foi todo mundo conversando a mesma língua e a coisa foi fluindo muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar para separar etapas, nós tínhamos ali um cenário de guerra, que infelizmente é difícil falar, mas nós tínhamos segmentos corpóreos. A lama, ela tinha uma força tão grande que eu me recordo que quando a gente chegou no local, os trilhos de ferro, tudo que era ferro estava retorcido. Então você imagina que se uma lama faz isso com um ferro, o que ela faz com o corpo humano. Então daí dá pra gente ter ideia, né, infelizmente, do que aconteceu com várias vítimas, né? 270 e tantas vítimas, porque ainda tá faltando, se eu não me engano, mais 3 pessoas a serem encontradas. Então, assim, para todo esse processo, a gente teve que estabelecer uma cadeia de procedimento. Então, encontrava algum segmento. Isso ia para onde? Para o Instituto Médico Legal e para o nosso Instituto de Identificação. Então, foi um trabalho muito primoroso da perícia e do Instituto Médico Legal de identificar a vítima e a gente conseguir mapear cada pessoa para que a gente conseguisse, através de uma assistência social da Polícia Civil, chamar a família para ela poder ter o respeito ao luto dela.
Então, todo esse processo, além da gente cuidar da investigação, a gente cuidou da identificação e da parte social. Então, assim, foi um trabalho muito completo que a Polícia Civil abraçou e com muita primazia na execução desse trabalho, sabe? Então, me destacou, você está lembrando aí, Daniel, bem, a questão dos médicos legistas. Eu me recordo bem que eu e o Dr. Bruno Tasca, a gente fez uma visita ao IML durante a investigação para entender o fluxo, né? E a gente também precisava entender as causas, né, daquelas mortes, porque isso dali posteriormente, e aí em termos jurídicos, isso ali influenciaria na nossa conclusão jurídica com relação àquele fato criminoso. Sim. Então, se vai qualificar um eventual homicídio, como que ele vai ser qualificado. Então, a gente conhece disso, precisa entender. E assim, quando você visita o IML, eu lembro bem, assim, como todos ali estavam empenhados, e 24 horas, tinha turno sobre turno, porque não tinha hora para o bombeiro encontrar, infelizmente, uma nova vítima. Então, não podia parar. O processo durou era 24 horas sobre 24 horas. Ninguém parava, ninguém dormia. Eu lembro que eu cheguei lá, o diretor do ML, ele estava de olheira, a equipe dele, todo mundo de olheira. Eu de olheira, todos nós de olheira. Mas valia a pena. Aquela dedicação, né? Exclusiva. Para resolver, né? Sim. Bom, com a avançada investigação, a gente foi também realizando os interrogatórios, né? Os interrogatórios dos investigados, que também revelaram informações primordiais para a gente conseguir entender que estava tendo uma ocultação da real situação de algumas barragens de rejeito de minério, principalmente aqui em Minas. E isso era uma situação muito grave. O risco que a sociedade está, né? Ou Sim. está, não sei. Porque a gente não tem acesso a isso. Por exemplo, eu cansei de ir em Brumadinho, ficar ali naquelas pousadas, aqueles hotéis ali. Que a gente chama de zona de inundação. E eu não sabia. Pois é. Que se acontecer o rompimento, sabia. quase ninguém sabe. Ué, não teve lá macacos que os restaurantes praticamente faliram depois do episódio, porque podia chegar lá, tinha uma outra barragem, ou seja, uma cidade acaba com isso. Verdade. E isso, para nós, né, que mexemos com essa questão ambiental, o PAI-BM, que é o plano de emergência de ação, né, no caso de rompimento de barragem, toda barragem ele tem esse PAI-BM. Então, ele já tem uma projeção, se a barragem romper, aonde aquele mar de rejeitos ele pode chegar, quem ele pode pegar, quais são as casas que estão no caminho, as pousadas, os restaurantes, as cidades, os rios, isso tudo é previsto. A questão que a investigação foi mostrando é que algumas barragens, principalmente a barragem B1 de Brumadinho, que é a do caso concreto, ela estava numa situação muito crítica, de risco iminente de rompimento. E a investigação foi demonstrando que isso não estava sendo levado para o poder público. E tinha um interesse principalmente econômico por trás disso. Sempre tem dinheiro por trás, né? Essa é a questão maior. Então, à medida que isso foi aparecendo, nós conseguimos, de forma técnica, provar dentro do inquérito, ou seja, trazer à luz, trazer a verdade, o que realmente tinha acontecido ali. De modo que, no final das contas, essa situação, ou seja, de ocultação das autoridades públicas de informações de extrema relevância e geraram essa ocultação, demonstravam a assunção de um risco conhecido, né, que seria o quê? O rompimento e, consequentemente, a perda de vidas e de desastres ambientais incalculáveis, né? Esse risco ele foi assumido. Sim. Né? Então, esse risco ele era conhecido, ele foi assumido e aconteceu, infelizmente, o que aconteceu. A gente teve 270 e tantas mortes, né? Razão pela qual a Polícia Civil e o Ministério Público, no final, nós tivemos a conclusão por homicídio doloso, qualificado, duplamente qualificado, em razão dessas 270, na época, 270 mortes, que ainda não tinham ainda
identificadas as outras vítimas, e ainda a responsabilização por diversos crimes ambientais, crimes de poluição, crime de poluição hídrica, crimes também contra a fauna, enfim, diversos outros crimes, e aí nós responsabilizamos as 2 empresas que estavam sendo investigadas e ainda responsabilizamos as pessoas físicas que representavam essas empresas com relação aos fatos. Sim. Na época, eu me recordo que foi feito o indiciamento por parte dos delegados de polícia, o Ministério Público ofereceu a denúncia, e na época também foi recebida aqui pela, se eu não me engano, a 2ª Vara Criminal de Brumadinho recebeu a denúncia, e essa situação está tendo uma evolução processual penal com relação a isso, que tem algumas discussões que estão acontecendo sobre a competência para o prosseguimento da análise desses fatos. Se é justiça estadual, se é federal, né? Você lembra quantos indiciados foram? Olha, pelo que eu me recordo, foram 16 pessoas físicas, envolvendo tanto o corpo gerencial quanto o corpo diretivo das empresas. Os tomadores de decisão, no Exatamente. caso, né? Porque a gente conseguiu mostrar uma cadeia de responsabilidade com relação ao fato. Porque não dava para pegar somente uma pessoa para dizer, olha, só essa pessoa está responsável. Não. A gente está falando de informações que eram compartilhadas, conhecidas, e a assunção do risco também nesse sentido. Sim. Então, por isso essa responsabilidade de mais de uma pessoa, no caso 16, se eu salvo me engano, e também a Lei Ambiental 9.605 de 98 nos permite também imputar responsabilidade criminal para a pessoa jurídica, que isso também é uma inovação muito importante da legislação, né?